Olá, minha gente, boa tarde. Estamos aqui de novo com o programa da Lia, que traz para a gente os artistas plásticos e vem mostrar aqui a sua arte e ela vai conversar sobre a arte de cada um. Nós já tivemos 2 programas antes com a Lia e o primeiro eu fiz o programa com ela. E no programa que eu fiz com ela, eu desafiei ali a ser a nossa âncora do programa sobre artes plásticas. Bom, a Lia vem hoje com uma novidade, ela vem com uma convidada que é da terra da Lia. Acho que a gente não sabe qual foi a terra de onde a Lia veio, de que cidade ela veio, de que estado ela veio. Então, vamos ver a convidada dela. Então, elas vão fazer algumas fofocas aí, porque são conterrâneas aí, né? Grande abraço, Lia. Está com você a apresentação. Oi, Darcy. Obrigada pelo espaço, por estar aqui mais uma vez, né, representando o CEF, que é o Centro de Estudo e Formação para o Envelhecimento, com esse quadro dos artistas, né, com pessoas com mais de 60 anos. A gente está procurando assim mais espaço, mais um lugar, porque nós temos capacidade. Então, é isso que nós queremos mostrar. E essa é a razão do CEF, do nosso programa. E sim, o Dácio falou uma coisa bem interessante, porque hoje a nossa convidada, né, que é Eliane Nogueira Nunes, ela nasceu no mesmo estado em que eu nasci. Ela é carioca, ela é carioca. Ela nasceu lá no Rio de Janeiro. E a Eliane, ela traz para nós uma arte espontânea, é uma arte do coração. Ela vai falar para a gente do porquê que ela chegou com essa arte, depois já da terceira idade, né? Mas ela é que vai contar isso, não sou eu, não. Então, Eliane, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, querida. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, fazendo parte desse programa tão lindo da nossa idade, que é a idade da felicidade, que eu acho. É a idade da sabedoria, é a idade onde a experiência nos traz serenidade, paz, para que possamos fazer parte dessa sociedade que muitas vezes esquecem a nossa experiência. Pois é. E como você tem experiências, né? Conta para nós, Eliane, como que você chegou nesse espaço da arte? Conta. Olha, eu tenho assim minha profissão, que eu estudei, fiz faculdade, tudo isso, mas nunca havia pensado na pintura, né? Mas, infelizmente, quando eu fiz 49 anos, eu perdi meu marido. Olha. E fiquei assim, numa tristeza imensa, né? Então, eu tinha que buscar, além do trabalho que eu tinha, uma válvula de escape onde eu pudesse canalizar as emoções da minha alma, do meu coração. Um dia, logo em seguida, a perca do meu marido, eu, na minha casa de praia, lá no Rio, em Saquarema, eu vi uns pintores em volta da igreja de Nossa Senhora de Nazaré, que tem lá. Então, eu vi eles pintando e aquilo me deu uma emoção nova. Daí, a partir daquele dia, eu comprei telas e comecei a pintar quadros assim da alma, né? Do universo assim que eu vivia. E isso, para mim, foi uma, vamos dizer assim, uma forma de me expressar, de canalizar aquela energia ruim que estava para uma energia positiva, aonde eu poderia expor os meus sentimentos, expor de maneira positiva. E daí
para cá, nunca mais parei de pintar. Só um preâmbulozinho. A importância da arte, né? Como que ela ajuda, como ela abastece o nosso coração e nos dá força para a vida. Isso que você passou, eu também, não assim, né? Mas, de uma certa forma, também eu passei por um processo bem triste, e eu digo que o que me salvou foi a minha arte. E isso é muito importante, sim, né? E é uma coisa que eu sempre falo nos meus programas. A gente tem que cultuar isso, a gente tem que ter uma coisa da gente. Você já encontrou isso já com uma certa idade, mas a pessoa podendo já ter alguma coisa dela, ter um jeito de se expressar, ter o seu mundo. Quando a gente está numa situação difícil, é isso que vai nos socorrer. Então, é importante a gente É verdade. gente. Eu acho importante que o governo, a prefeitura das cidades dessem mais importância à arte, não só da pintura, mas também em toda a sua amplitude, porque a arte, ela é como se fosse, eu não sei nem como expressar, mas a nossa arte é a coisa mais maravilhosa que existe no mundo. Tanto os trabalhos manuais, como a pintura, o crochê, a marcenaria, tudo isso deveria ser mais valorizado. E no Rio, logo no começo, né, na região dos Lagos, a prefeitura de uma cidade de lá dava muito apoio aos artistas plásticos. Então, foi esse o meu começo, porque daí eu fui convidada a participar, né, dessas exposições, gincanas, pinturas nas praças públicas. Então, durante esse período, foi muito importante para mim, porque é como se tivesse preenchido o vazio que existia dentro de mim. Então, é muito importante que se dê mais atenção às artes, de uma maneira geral. Sim, sim. Ô, Eliane, então vamos ver como que você começou. Vamos começar a ver os seus trabalhos. Oi, Eliane, então, esse barquinho, isso é na região dos Lagos, né? Lá no estado do Rio de Janeiro, não é isso? Isso, esse foi o primeiro quadro que eu pintei, né? Quando lá em Saquarema, na praia, foi o meu primeiro trabalho. Esse dia estava um lindo dia de sol, maravilhoso, a praia, o mar verde, muito. Esse foi o meu primeiro trabalho que eu fiz. Tá bem significativo, bem significativo. E tem mais marinhas, né? Tem mais. Vamos ver. Olha ele. Tão lindo. Esse também, esse daí foi esse foi uma exposição que fiz em Araruama, também uma cidade de lá. Esse também foi assim, o segundo. Esse foi o segundo quadro que eu pintei. Certo. E esse daí, quando eu era bem criança, bem pequenininha, eu fui numa festa de aniversário onde eu morava, e um mágico que estava entretendo as crianças, ele pediu que eu fizesse um desenho. Eu devia ter uns 5 ou 6 anos. E daí eu fiz esse desenho no quadro negro. E daí, para uma outra exposição, aí eu refiz o quadro que eu tinha feito com 6 anos ou 5. Sei. Você fez uma releitura, né? De memória, uma coisa assim, legal, interessante. Memórias, é isso mesmo. Memória. Vamos ver mais. Sim. Esse foi muito interessante, muito interessante. Havia uma exposição, uma espécie de gincana, então, que a gente tinha que fazer, entre os artistas plásticos, um sorteio. E nesse sorteio, cada um tinha um lugar
vamos dizer assim, turístico da cidade. Então, eu fui sorteada com a Praia das Espumas e do Farol, que é muito antigo, lá de 1580, 90. Então, a gente tinha que fotografar, depois pintar tudo num dia só. E aí eu consegui. Esse aí é a história dele. Ah, sim. Esse quadro foi uma gincana, onde a gente tinha que pintar casarios antigos, e também foi em 2 dias. Era, vamos dizer assim, o sentido era que você pudesse criar em 2 dias. E daí eu me propus e fiquei na tenda da exposição durante quase 48 horas, mas terminei. Vamos ver outro. Isso aí é uma noite. Esse daí foi um dos primeiros quadros também que eu pintei. Era uma igrejinha que tinha num lugarejo perto de Cabo Frio, e eu passeando, como eu gosto sempre do mar, o mar está dentro de mim, então eu pintei essa igrejinha para ficar como recordação mesmo. Sei. Eu gosto muito dos quadros afros. Você Ah, escolheu algum desses? sim. Daqui a pouco eles vão aparecer aí. Olha, outra casa. Acho mais casarios. Também essa é uma outra igrejinha lá da região dos Lagos. E é interessante, né? Esse Porque eu conheço essa região, né? Então, é o mar e a areia que predomina. Então, a gente vê quando você pinta o solo, né, o chão, a gente vê que é areia. Tem areia aí, areia e mar. É bem a coisa do mar mesmo, da coisa do litoral, é muito forte. Está muito eu, impregnada assim, você. Muito lindo. eu amo demais o mar. O mar está dentro de mim, não sei viver. Eu nasci no Leblon, então o Leblon é um mar lá no Rio. Então a minha vida inteira foi próxima do mar. Então o mar fala muito alto. Né? Eu nasci em Botafogo. Eu nasci em Botafogo. Naquela época, na Barra Também da é no Tijuca, mar. também no mar. É, Na Barra da Tijuca era tudo mato, não tinha nada. Então, eu vi o Rio crescer, né? Então, dá saudade daquelas praias lindas. Oh, meu Deus do céu. Mas é isso aí. Mas vamos ver. Olha só, esse aí já é mais longe, né? esse daí foi também para uma outra exposição que eu fiz, mas retratando os Alpes suíços, as Nossa, casinhas você que saiu, tem na foi para o outro. Interessante. Então, eu fiquei assim, muito encantada com a Suíça e com as casinhas e a maneira de como eles vivem com a natureza, com as montanhas. Também eu me interessei e quis retratar da minha maneira naif. Sim. Que é a arte do sentimento, né? A arte do coração. É isso mesmo. Naif é a arte do universo livre, da Livre, alma livre, né? aonde Você se expressa dentro do seu particular, dentro do seu jeito de ser. do meu mundo, do meu modo de olhar a vida. Isso. E não tem regras, né? E não tem regras. É que nem, por exemplo, a gente às vezes, né? Eu lembro, né, que uma coisa que eu olhava eu não entendia. Depois que eu fui entender mais a arte, tipos de arte, aí eu compreendi isso. Porque, tipo, os presépios, né? A gente vê um presépio assim pequenininho e um menino Jesus desse tamanho, e as coisas assim que não tem muitas proporções, mas é que é coisa da ingenuidade, ser ingênuo, é bonito juntar, não importa o tamanho, não importa a cor, é do jeito que eu vejo. Então, é uma coisa muito espontânea, né? Muito interessante.
Vamos ver, tem mais coisa aí, vamos ver. Ah, tá. Uma natureza morta. Isso. Esse também me trouxe muita recordação, e eu quis retratar, porque lembra da fazenda, lá no Rio, em Rio Sei, Bonito, onde meus pais tinham fazenda. sei. Então, eu me lembro bem da cozinha que tinha no final da casa, e tinha esses paninhos com as frutas, e daí eu quis também retratar como lembrança, e pintando fica para sempre. Sim, ficou muito singelo, ficou um trabalho singelo, uma obra singela. Olha, esse é forte, hein? Esse aí é forte. Ah, esse eu ainda estou terminando. É, Eu fiz um desse para uma exposição que teve no Dia da Consciência Negra, mas não foi esse. Esse sei. daí eu estou repintando porque ele está no Rio. Então foi assim uma ideia que eu tive à noite e eu falei, eu vou fazer como se fosse a libertação do povo, né? A Entendi. libertação. Então, o que eu fiz? Eu pintei duas mãos, que são as minhas mãos, né, os meus braços, com a corrente liberta, com uma demonstração. E ele foi muito agraciado, muito Sim, mesmo, sim, graças tá a bem Deus. Muito. lindo. E daí eu estou fazendo esse outro, que é porque está no Rio, meu outro quadro, e eu ia tê-lo aqui. Então, eu estou repintando. Tá bom. Que figura é essa, meu Deus? É um Cristo? É um É um... Cristo. Olha, esse quadro de Nosso Senhor Jesus Cristo é que eu tenho muita fé em Jesus, muita, muita fé mesmo. Então, eu quis retratar. E foi num dia na minha casa de praia, estava na beira do mar, olhando o mar, e eu tive a inspiração em fazer em amarelo e preto. um trabalho É, assim de obra antiga, né? Ficou bonito, ficou bem interessante. Você tem e, uma religiosidade, eu sinto uma religiosidade nos seus trabalhos. Todos neles têm uma coisa assim forte, assim, uma coisa de uma crença, eu sinto isso. Dá para sentir. eu tenho muita fé em Deus, na natureza, no universo, de fazer boas ações sem esperar retorno, né? De ser uma pessoa que tenta sempre fazer o melhor e ajudar sempre as pessoas. Esse é o lema da minha vida e a minha religião é essa, é tentar viver o máximo possível, intensamente, sem ficar esperando o retorno. Isso é que vale. Fazer de coração, né? Fazer de coração. Isso é muito lindo. Isso é saber Isso. viver, sabedoria. Tá, vamos ver mais. Estou curiosa. Olha, interessante. Ah, E esse? esse. Então, esse quadro, eu tenho, assim, eu comecei a pintar o universo afro por causa dos meus bisavós maternos, porque a minha bisavó era uma sinhá moça e o meu bisavô um escravo da família dela. E eles tiveram um amor tão lindo, um amor assim que ela renunciou à herança, ao nome de família, para poder Olha, viver esse grande amor. Então, eu assim sempre gostei muito de ouvir história dos meus parentes mais antigos, das pessoas, e ela me contava, porque eu tive o prazer de conhecê-la. Então, ela olha, sempre me contou desse amor maravilhoso que arrebatou a vida dela, que viveram juntos até os últimos momentos da vida, tiveram 14 filhos, assim, e nossa, 14, uma e ela, assim,
uma portuguesa muito pequenininha, baixinha, mas de uma energia, de uma coragem, de uma força de vontade de viver a vida com amor. E ela fez. Então, começou a me despertar, eu comecei a pesquisar a família, né, do meu bisavô. Não consegui muito, porque ele era escravo. Então, inclusive, esse nome que eu tenho, Nunes, é do senhor do senhor dele, que ele era escravo desse Nunes. Então, quando ele teve que ser batizado na Igreja Católica e quis casar-se com a minha bisavó, ele teve que se converter ao catolicismo e a minha bisavó não poderia mais usar o nome de família, que era da... Né, ela perdeu, né? Então, ela... Isso. Aí, o que aconteceu? Aí ela adotou o nome Nunes. E daí foi passando. Então, eu tenho muito orgulho dessa parte da minha família, essa história tão linda que foi contada. Mas o que eu estou vendo, Liane, é que você, além de ser pintora, é uma grande contadora de histórias. É uma grande contadora. Eu tenho muitas histórias para contar. Quando tiver um programa de contação de história, você vai ser a primeira a ser chamada. Vamos ver mais outras obras da Eliane. Eu gosto de contar. Eu trabalhei quase 30 anos dando aulas. Então, as histórias que eu tenho são imensas. E as histórias que eu tenho também, pintando meus quadros, a correria que era, porque tinha um trabalho, tenho 3 filhas, dar atenção à casa, né? Às meninas, e depois o meu trabalho e a pintura, que eu nunca mais deixei de pintar, que para mim foi a melhor coisa que aconteceu em termos de trabalho, porque eu faço a pintura como se fosse assim uma alegria assim dentro de mim que preenche a pintura. Eu sou apaixonada. Então, isso que você está falando, mais uma vez, né, eu vou aqui citar, é a razão do nosso programa, é mostrar isso, que você fazendo alguma coisa, principalmente sim, no nosso foco aqui, que é as artes plásticas, você fica mais vivo, você tem mais alegria de viver, porque a arte, ela passa isso para você, ela dá vontade de fazer, de criar, de ser, de estar ativo. E é um amor, né? Você está amando, você está vibrando, você está viva. E isso é muito bom. Eu acho que a pessoa que envereda por esse caminho, ela acha um tesouro, né? Então eu falo, nós somos ricas, viu, Eliane? Quem pratica arte plástica, ela tem um tesouro. Mas vamos ver mais, vamos ver mais. Olha, outro bem indígena. E esse, Eliane? Esse é um deus da África que é chamado de Ogum. E eu pintei também assim muito rápido, muito rápido. Eu pintei assim, acho que em 4 dias eu pintei esse. Você usa tinta acrílica? Não, tinta a óleo mesmo. Custa secar, tinta a né? óleo. Acrílica não. Mas eu consegui pintar porque aqui em Londrina estava uma época muito seca, muito seca, com a umidade muito baixa. Então, eu consegui e fui pintando. Esse aí foi bem rápido mesmo. Coisa que eu não estou conseguindo agora, por causa da umidade alta. Né? Mas também, como você pinta sem misturar muito as cores, então dá para fazer, né? Dá para pintar, porque quando mistura é que custa mais a secar, senão você vai assim, no mesmo plano, assim, a mesma cor, então realmente ajuda com essa técnica, ajuda a secar mais rápido. Vamos ver mais.
Esse aí Então, esse quadro, eu tenho uma história assim, bem interessante. Era uma exposição no Dia da Consciência Negra. sim, Então, eu fiz esse quadro, foram 2 dias também para essa exposição, que eles davam aos artistas plásticos, 2 dias. E daí a gente fez a pintura, houve a exposição e tudo, e na outra semana a gente iria na tenda, porque era uma tenda numa praça pública. Então, aconteceu um vendaval, uma chuva, com vento, e todos os quadros foram caindo, arrebentando, e foi uma verdadeira assim, enchente. E tinha na tenda uma haste assim, mais alta, né? E nessa haste, esse quadro foi parar nessa haste e não quebrou e ficou preso lá e não estragou. Outros também não estragaram, mas o interessante é que o meu ficou pendurado na haste da tenda. Inclusive, tiraram fotos na época, na cidade que estava sendo exposta. E aí foi uma coisa muito interessante, sabe? Essa é a história dele. não tem explicação, né? Como? É porque era o destino dele, tinha que se salvar. Ele era forte, poderoso. É isso aí. Vamos ver mais. Esse, nossa, Ah, esse tem uma figura esse negra. foi, tem uma figura, né? Um rosto vermelho, que é do índio, o branco, que é do branco, e o negro, que é do negro. Então, era dia da raça, era o dia da raça, das raças que fazem parte do nosso país. Sim. Então, é dia 5 de setembro, esse dia. E daí eu fiz e tinha que ter algumas cores, uma bandeira do Brasil, né? E as cores das 3 raças que compõem a nossa população. Então, eu pintei esse, eu mesma achei ele muito diferente, mas foi Bem inspiração diferente, da hora. é bem diferente dos outros. Mas quem sabe também você está enveredando por esse caminho, né? Porque a arte, ela vai, assim como a gente muda, transmite para os Uhum. trabalhos da gente, né? Então, conforme É, você vai crescendo, como pessoa, vai entendendo mais o mundo, você vai transmitindo para os seus trabalhos. Mas eu vejo, Eliane, é, nisso que você apresentou, que ainda tem muita coisa aí para você mostrar para o mundo, né? Eu sinto assim que você está começando a abrir, assim, né? Agora você chegou aqui na terra do pé vermelho, que o mar está lá longe, outras coisas vão chegar em você e você vai mostrar para a gente. então, eu já pintei a catedral daqui de Londrina, eu já pintei a catedral. Sei. Já Então, pintei a está mudando o catedral, cenário, mudando o cenário. eu agora quero pintar também a antiga estação ferroviária, sabe? Eu já estou fazendo muitas coisas aqui. Eu agora estou querendo pintar as linhas assim mais geométricas. Também já Ah, comecei a fazer um trabalho sobre isso. certo, certo. Pois é, Eliane, então deu para a gente ver aí seu trabalho, a sua vontade, é, a co- é, como que você conseguiu, com a arte, assim, reviver, né? Reviver Isso. e encontrar um novo caminho. Isso é muito bom, isso é muito interessante a gente passar para as pessoas, né? Pra... Porque eu acho assim, a gente não, na verdade, a gente não ficar assim ensinando, faz isso, faz aquilo, tá. Não é assim. A gente ensina com exemplo,
Então, a pessoa olha... E outra coisa que é muito importante é a liberdade que a gente tem de expor, pintar, né, aquilo que a gente sente no coração, da forma que a gente olha o mundo, da forma que a gente vê as pessoas, da forma que a gente encara, né, o mundo. E eu sou uma pessoa que eu sou muito otimista. Eu Sim. adoro a liberdade de pintar, de viver, de sentir. Eu me permito isso. Então, na minha vida, desde pequena, eu sempre faço o que eu gosto. E isso me dá prazer em tudo que eu faço. Sim, 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 sim. E agora mais do que nunca, né? Porque os filhos já estão tudo grandes, você tem mais tempo de se dedicar às coisas que você gosta. Parabéns, parabéns. Sim. Se todo mundo fosse assim, esse mundo seria bem melhor, né? Mais alegre, mais colorido. Eu sou uma pessoa que pode estar o maior problema, como eu já passei muitas vezes, tendo uma família imensa como eu tenho, mas eu sou sempre otimista. Eu sempre creio em Deus, sabe, na força da oração, da fé, e isso nunca me deixa ficar triste, porque eu acho que o otimismo que a gente traz dentro da alma da gente, que a gente olha o mundo com amor, com alegria, isso faz com que os problemas fiquem pequenos. Então, o que eu tenho a dizer a essas pessoas que já são de maior idade, né, é que nunca deixe a alegria, a vontade de viver, o amor sair do coração. Nunca deixar aquela criança que brincava, que tinha alegria, que vivia, que beijava, abraçava, que não deixe nunca morrer, porque é isso que nos traz a vida, nos faz acordar a todos os dias, olhar o céu e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Então, viva essa vida com alegria, com amor, e que tudo na vida tem solução. Tudo Deus mostra um caminho, uma solução para resolver. Então, é confiar em Deus, ter alegria no coração de viver e deixar que a vida aconteça. Eu ia pedir, né, para você dar um recado, o que você poderia dizer para as pessoas, mas você acabou de falar, né? E é isso, só vendo os seus quadros, vendo o seu azul, até por coincidência aqui atrás, ainda está no esboço, ainda estou fazendo, eu falei assim, vou fazer uma coisa azul, né? Mas aqui ainda falta, tem muita coisa para fazer. Mas aí combinou com o seu mar, falei, olha só, então está tudo azul, está tudo bem, está tudo certinho. O importante é a gente, a coisa mais importante é a gente estar vivo e aproveitar isso, fazendo coisas que nos dê prazer, que esteja conectado com o mundo, com as pessoas, esteja bem, né? Esteja bem. Isso que é importante. Então tá bom, Eliane, foi um prazer conversar com você. Eu estou super emocionada de ver uma pessoa assim tão linda. E você que nem a sua arte, você tem essa coisa espontânea, essa coisa sincera e até um pouco ingênua. Você vê, né? Como é que essa coisa da menina, você traz isso até hoje, né? E ter passado por várias fases da vida, mas você permanece assim inteira, né? Com todos esses predicados maravilhosos. Foi um prazer. E outra coisa, depois que tivermos já um número de 10 artistas, que a meta é essa, 10 artistas, nós vamos fazer uma galeria virtual. E aí nós vamos ter nosso trabalho aí solto para o mundo, né? Vai ser muito bom. Vai ser muito bom que as pessoas possam conhecer, não é? Esse trabalho
faço, que é um trabalho assim de uma, vamos dizer, ingênuo, né? Que o naif ele é realmente ingênuo. Então é importante, porque aqui no Brasil não é dado assim tanta importância, mas na Europa a pintura naif ela é muito importante. Ela teve uma época nos anos 90, porque depois eu passei a pesquisar mais por que eu pintava daquela forma e o que era aquela minha pintura, né? Então, nos anos 80, 90, ela foi, na França, principalmente, ela foi assim, tinha artistas que faziam naif e já, sabe, assim, explodiam de delícia das pessoas estarem olhando e amando. Então, é isso. Vamos ver que com essa exposição para o mundo, né, que as pessoas daqui do nosso país, né, dê mais importância ao trabalho. Sim, abra mais, né? Se abra mais para esse tipo de arte. Então tá, Eliane, vamos ficar por aqui. Com alegria, né? Porque nós fomos sinceros, falamos da arte, falamos de coração, e foi um prazer, viu? Tá bom? Então, eu é que agradeço, você é uma pessoa maravilhosa. Gostaria assim, muito de conversar muito mais com você. Quem sabe outro dia a gente não conversa, porque você é uma pessoa também cheia de vida, de alegria, uma pessoa que eu gostaria muito de ter como amiga. tá, tá bom, Eliane. Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau. Um beijinho. Tchau.